Então, eu vou abrir aqui o termo de referência, tá? Isso aqui, galera, é só para quem for trabalhar com a planilha múltipla, ok? Se você for trabalhar com outro índice, eu vou te ensinar também como você vai fazer, tá? Mas a planilha múltipla facilita muito a nossa vida para buscar códigos, buscar itens, tá? Então por isso que eu vou utilizar essa planilha. Eu vou abrir aqui agora a nossa planilha múltipla. Lembrando que sempre tem que estar com o termo de referência aberto, tá? Para conseguir abrir a planilha múltipla, porque senão os dados não irão aparecer, certo? Então aqui basicamente explicando, isso aqui é a parte inicial, vou deixar aqui proposto na verdade, né? PLE, que é o modo de cronograma que nós iremos fazer, então tem muita coisa aqui para aprender. Dados, aqui você pode colocar os dados do cliente, tá? Tem alguns dados que é importante colocar aqui no início, o tipo de referência que você está utilizando, eu vou colocar aqui não desonerado, nome, vou colocar aqui planilha orçamentária, mas você pode colocar, por exemplo, construção de residência, o valor. Isso aqui é interessante colocar depois, né? Porque na verdade isso aqui é mais para quando a prefeitura ou algum órgão público tem um recurso vindo da caixa, então ele vem aqui e coloca o valor do repasse. E caso exceda o valor, né, que eles conseguiram no repasse, eles colocam a contrapartida. Vamos selecionar aqui também o OGU. Isso aqui para orçamentos privados, tá? Não tem nenhuma diferença. Nós só iremos utilizar a nossa planilha aqui porque ela facilita muito o trabalho. Vamos colocar tradicional. Aqui nós vamos colocar empreitada por preço global, tá? Que quer dizer o quê? Que o desconto será aplicado em todo o valor total da obra, correto? E aqui você põe os dados técnicos, tá? Aqui vai mostrar, né, os erros que tem ou o que falta preencher. Vamos para a próxima fase. BDI. Esse aqui eu irei ensinar em outra aula depois, tá? Como tá? Nós vamos montar isso aqui agora, mas cada estado tem uma referência e o importante para nós está aqui, o orçamento, ok? Então, aqui nós temos que voltar aqui em dados, tá? E aqui vai ter a database do orçamento. Essa database você vai colocar a data que está aqui na planilha, que é 07 de 2025. Prontinho. Se você voltar aqui no orçamento, já apareceu a data de referência, tá? Vamos voltar aqui em dados novamente. No lote, nós iremos renomear também. Descrição do lote. Construção de residência. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mostrando como fazer com uma planilha normal, tá? Mas por enquanto vamos fazer com uma planilha múltipla para facilitar o nosso trabalho, ok? Vamos aqui em orçamento e aqui é onde nós iremos iniciar os códigos, tá? O que eu gosto de fazer? Geralmente eu gosto de baixar uma planilha modelo na internet. Se você colocar aqui, por exemplo, a licitação de casa popular, vai aparecer várias planilhas que já tem os códigos da Sinap. Interessante escrever aqui, ó, planilha Sinap. E aí você baixa uma planilha dessa para você conseguir utilizar os códigos, que facilita muito o trabalho. Ao invés de estar buscando item por item, você já vai olhando os itens que tem na planilha de referência e eventualmente baixando os códigos. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Essa já tem praticamente tudo que nós precisamos. Então eu vou salvar essa planilha modelo prefeitura. Você pode buscar aí uma planilha da sua cidade ou cidade próxima, né? Que você irá executar o serviço, tá? Então eu vou abrir aqui agora o arquivo. Eu não vou inserir todos os itens porque é padrão, tá? Quando você começa a fazer um tópico, o restante é só você seguir. Portanto, nós iremos começar sempre serviços preliminares. Vamos colocar aqui, ó, serviços preliminares. Aqui na planilha múltipla nós temos meta, nível, tá? E serviço. O que isso quer dizer? Quando você coloca uma meta, vamos dizer que você vai fazer uma planilha só para casa aqui. Então aqui seria a meta, seria o que? Construção, residência. Todos os níveis que tiver abaixo da sua meta vão total aparecer aqui, correto? Vamos colocar que você vai lançar outra meta, que aí tem que fazer um muro de contenção. Então, assim, seria um serviço a ser negociado à parte, né? Talvez o cliente quer fazer primeiro um muro de contenção e depois quer construir a residência. Ele quer dois serviços diferentes. Aqui você vem e coloca nível 2, tá? E aqui a gente volta para serviços preliminares. Tudo que vier abaixo da meta 2, como nível, né? Nível 2, nível 3, o valor será somado aqui, tá? E depois disso tudo, aqui em lote, estará o valor total da primeira meta e da segunda meta, correto? Ah, mas para que serve o nível 3? Nível 3 é um subtópico dentro do tópico. Se eu vir aqui colocar nível 3,
ele vai entender que dentro do item 2.1 eu estou criando outro tópico. E aí eu teria, por exemplo, dois tópicos aqui. Vamos colocar estrutura geral, por exemplo. Aqui eu vou colocar infraestrutura. E aí eu iria fazer um outro nível 3 com superestrutura ou supraestrutura, né? E aqui, todos os tópicos, né? Todos os códigos e itens que eu colocar no nível 3, ele irá aparecer o total aqui, para depois aparecer o total geral aqui, correto? Então vamos iniciar aqui nossa planilha. Eu vou selecionar aqui, vou adicionar mais algumas linhas. Quando aparecer esse erro aqui, é só você vir aqui e salvar. Vou salvar como? Vou procurar planilha orçamentária residência. Vamos adicionar aqui agora, não deu certo, eu vou salvar, vou fechar o arquivo, tá? E eu ensino isso aqui em outros vídeos. Vou fechar aqui também, não salvar, e vou abrir novamente o nosso arquivo. Provavelmente hoje já vai estar assinado, correto? Vou vir aqui em planilha múltipla e vou abrir aqui agora. Ok, já abriu a referência e vou abrir a planilha orçamentária. Para você conseguir, nesse caso, tá, da planilha múltipla da Caixa, inserir itens do DR do Espírito Santo, tá, é um pouco mais complicado. Você vai ter que salvar a planilha, né, converter ela em Excel, e aí depois inserir os itens que não tem na Sinap, ok? Ou montar uma composição que eu também irei ensinar aqui. Eu vou selecionar novamente aqui, vou adicionar linhas, tá vendo que já apareceu. Eu vou adicionar 20 linhas. Opa. Adicionar linhas, 20 linhas. Ok. O que nós iremos fazer? Simplesmente vir copiando o código e colando. Por exemplo, eu vou ter locação, certo? Eu venho aqui, dou um Ctrl C. Venho aqui, dou um Ctrl V. Já apareceu, tá vendo? O item. O que você faz quando acontece isso aqui? Ó? Você vem aqui, apaga o último número e escreve novamente, tá? Aqui nós temos o custo unitário sem BDI, não está aparecendo, tá? E o custo unitário com BDI. O que nós iremos fazer? Aqui você vê que já aparece aqui, ó, o custo unitário da referência. O que você faz? Você vem aqui e coloca igual, tá? Ao custo unitário com referência. Show de bola. O que você faz aqui? Simplesmente vem, ó, configura isso primeiro, tá? E arrasta para configurar toda a sua planilha. Então o que vai acontecer agora? Automaticamente quando você colocar ou inserir um item, ele já vai pegar o valor, tá, da referência. Aqui, nossa planilha também já mostra os erros ou possíveis descrições que não foram preenchidas, tá? Aqui fala que a linha 18 falta a quantidade do serviço, ou seja, aqui, ó, ainda falta colocar a quantidade, tá? Se a gente já voltar aqui, ó, não está aparecendo a quantidade, porque isso aqui já vai ser na memória de cálculo, mas vamos por partes. Vamos fazer mais alguns itens aqui, ó. Eu vou fazer um novo nível, tá? Nível 2, correto? Aqui o que nós iremos fazer? Iremos escrever o nome das etapas, por quê? Quando você copia, ela copia automaticamente o tamanho da letra e a fonte, né, que está sendo utilizada. E você não consegue alterar isso na planilha múltipla da Caixa. Você vê que fica tudo travado aqui em cima. Porque ela é uma planilha bloqueada, totalmente automatizada, né, que é, vamos dizer, ela tem os direitos autorais da própria Caixa, ok? Então vamos lá para outros itens aqui, ó. Eu vou digitar agora 93358, que é a escavação. Então 93358, escavação. Já apareceu aqui e automaticamente já pegou o nosso item, tá? Ah, mas tem um item aqui que eu preciso, que eu não estou encontrando aqui nessa planilha. O que nós iremos fazer? Veja como é fácil. Você vai vir aqui, ó, em buscar código, tá? Aqui você pode escrever uma palavra que seja uma palavra de referência para o item que você quer buscar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, estamos aqui na superestrutura, né? Eu vou escrever concreto. Vou dar um enter. E ele já buscou tudo que tem, todo item que tem a palavra concreto no meio, tá? Eu vou vir aqui, ó, aqui tem concreto 20 MPa. Vamos supor que nós iremos colocar um concreto de 25 MPa. Então eu volto aqui na minha planilha e vou procurar o item que tem concreto de 25 MPa. Vou de novo, bomba, caixa. Aqui, ó. Passou, aqui, ó. Concreto. Opa. Pronto, 25 MPa. Aqui você escolhe se é preparo mecânico ou se é usinado, tá? Aí você vai ter que procurar o item. Preparo mecânico, geralmente são bitorneiros de 400 litros que nós utilizamos. Outro item aqui. Então eu vou vir aqui e selecionar. Então ele já pega o meu item, já coloca automaticamente aqui na minha planilha, correto? Tá vendo como é fácil montar o orçamento na planilha múltipla? Porque ela facilita muito o nosso trabalho, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou preencher os outros itens, tá? Vou dar uma pausa no vídeo e volto para nós preenchermos a memória de cálculo e fazermos o cronograma, correto? E depois disso fazermos o BDI, tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui.
olhar aqui com todos os nossos dados preenchidos, né? O que nós iremos fazer? Talvez tenha alguns códigos que nós iremos inserir que não irão aparecer. Por quê? Quando você abre aqui a planilha que nós baixamos na internet, tá? Eu vou disponibilizar a planilha que eu fiz, tá? Não vou disponibilizar essa planilha. Você vê que aqui aparece, ó, a database, tá vendo? Essa database aqui, ó, de Porto Alegre, abril de 2023. Nosso termo de referência que nós estamos utilizando é do mês 7 de 2025. Então pode ser que tenha códigos que mudaram, tá? E aí vocês ou vem aqui buscar código, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse item aqui da superestrutura, só pra gente ver como nós iremos fazer. Nós vamos lá e atualizar o código de forma manual. É a verga, certo? Com até 1,5 metro. Então eu vou copiar aqui a verga e vou vir aqui em buscar código, tá? Seleciono aqui o local onde eu quero colocar o código, vou dar um enter e vamos ver se nós encontramos o item verga completo, tá? Contra verga, mudado em loco. Aqui, o item foi modificado, tá? Tá pagando aqui por metro, então eu vou selecionar esse item aqui, correto? Eu vou apagar, tá? Como é que eu faço para apagar esse outro aqui? Eu venho aqui excluir linha. Talvez tenha itens que é só insumo. O que isso quer dizer? Eu vou vir aqui apagar também isso aqui. Excluir. Quando é só insumo, já é vamos dizer, uma outra referência da Sinap, tá? E como é que nós fazemos para o insumo aparecer? Se você olhar aqui nessa planilha, aqui vai aparecer, deixa eu procurar um item aqui. Temos composições que nós iremos olhar daqui a pouco. E temos aqui Sinap-1, tá? O traço I maiúsculo. Quando aparece isso, quer dizer o quê? Quer dizer que esse item é só um insumo. Por exemplo aqui, ó, tá vendo? Sinap-I maiúsculo. E aqui tem um código. Se você deixar aqui marcado como Sinap normal, não vai aparecer, ó. Por exemplo, deixa eu vir aqui e colocar aqui, ó, tá vendo? Sinap 1. Esse código aqui também não existe, tá? Foi atualizado. Mas deixa eu buscar aqui que eu tenho um item aqui que ele tá como insumo. Aqui, ó. Então eu vou vir aqui modificar para Sinap 1 e já vai aparecer, tá vendo? Meu código que não, meu item, né? A descrição que não estava aparecendo antes, correto? Se você for utilizar outro índice de referência, como Sicor, aí você seleciona o Sicor, tá? Essa planilha ela só dá a opção desses itens e aí temos a opção de cotação, que é preço que você faz a cotação a mercado, né? Tem que ter no mínimo 3 orçamentos, correto? E temos composições que nós vamos fazer também lá no nosso termo de referência, tá? E ele já puxa automaticamente para nossa planilha múltipla, correto? Então, o que nós iremos fazer aqui agora? Já temos todos os nossos itens lançados, tá? Aqui aparece que falta a quantidade no item 18, ou seja, do item 1 até o item, que seria nosso item aqui, ó, da linha 109, tá? Da linha 1 até 109, está tudo ok, tá? Se não aparecer algum erro aqui. Aqui tá aparecendo que na 18 tem que preencher a quantidade. Vou excluir aqui, ó, essa linha também. E nós iremos passar, aqui, ó, 17 e 18, tá vendo? Para a nossa memória de cálculo, tá? Como nós fazemos isso? Vamos aqui em cálculo. Só que o que nós temos que fazer antes? Nós vamos vir aqui em eventos, tá? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha e colocar em definir manualmente. Definir manualmente. Ok. Aqui nós iremos inserir os tópicos que nós colocamos aqui na nossa planilha, tá? Por exemplo, serviços preliminares, eu vou vir aqui copiar e vamos inserindo aqui, ó, em cada evento, tá? E aí ele vai abrindo automaticamente novas abas. Para que serve esse evento? Você vai colocar na memória de cálculo a qual tópico corresponde o item. E automaticamente a planilha múltipla irá somar o valor total, né, de cada tópico, correto? E aí a partir daí você vai montar o seu cronograma e você consegue ter uma noção de quanto está saindo cada tópico da sua planilha orçamentária, certo? Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui, terminar de fazer os itens e já volto. Bom, terminei de preencher aqui, tá? Nós agora vamos aqui na parte de cálculo e aqui nós temos que definir cada etapa, tá? Ou seja, por exemplo, serviços preliminares, né, a parte de locação tá aqui e assim por diante. Eu vou colocar aqui, ó, o 2, tá vendo? Infraestrutura. Essa planilha é um pouco trabalhosa, mas eu indico vocês utilizar, a não sei que vocês tenham alguma plataforma ou algum software, né, que faz orçamento, porque eu já cometi muitos erros em orçamento, até mesmo por uma questão de multiplicação, né? Você faz um orçamento, são muitos itens, e você esquece de multiplicar um item pelo outro e o valor fica errado. E quando você fecha com o cliente, ele não quer saber se você errou na planilha, né? Geralmente quando você fecha o valor global da obra, é que você entrega a obra pelo valor que você apresentou no orçamento. Então se você errar uma multiplicação em algum item e você já fechou o valor com o cliente, você vai ter que provavelmente arcar com esse custo.
porque o cliente não vai querer te restituir esse valor. Diferente de quando você trabalha com um órgão público, né? Que talvez pode ser que seja ajustável, mas é um pouco complicado também. Já vi casos de pessoas que errou, por exemplo, a soma total, esqueceu de somar, né, um item, e aí a prefeitura disse, olha, vocês fecharam por esse valor, então infelizmente não tem como a gente mexer. E esse cara receber o item. Então eu indico, por mais que dê um pouquinho de trabalho, fazer o orçamento, essa planilha múltipla, fazer por aqui ou por alguma plataforma para sanar e evitar erros, tá? Porque geralmente podemos esquecer alguma coisa e isso vai acarretar em prejuízo financeiro. Então voltando aqui pro cálculo, eu vou dar mais uma pausa no vídeo, mas só vim selecionando aqui, ó, as etapas, correto? Eu sempre gosto de colocar cada tópico, né? Porque eu consigo ter uma noção do valor de cada tópico. Você pode simplesmente colocar um item só, se você quiser, entendeu? Para saber o valor total da obra. Isso não vai influenciar, tá? No nosso cronograma, só vai influenciar que você não irá conseguir acompanhar, né? Você até consegue acompanhar por aqui, né? Do orçamento, né? O valor. Só que quando você vem aqui em eventos, já fica tudo separadinho, bonitinho aqui, certo? Então vou dar uma pausa aqui e já volto. Após tudo preenchido, nós vamos fazer agora, né? A memória que nós iremos utilizar. De onde você vai tirar essa memória? Do projeto arquitetônico, estrutural, do sanitário e elétrico, tá? E de todos os projetos complementares da obra. Antes de iniciar, nós temos que vir aqui e colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, serviços gerais. Mas caso você queira, né, colocar para ficar muito mais organizado, você pode colocar de acordo com os meses que você for fazer. Como assim? Por exemplo, vamos colocar que você quer fazer essa obra em 8 meses, tá? Ou você pode vir aqui e colocar aqui, por exemplo, mês 01, mês 02, mês 03 e assim por diante. Porque isso aqui não vai influenciar muito, tá? O que vai influenciar é que vai ficar mais organizado, né? Qual item você vai colocar em cada etapa, certo? Vou deixar aqui só 4 meses, tá bom? Porque depois nós conseguimos ajustar o nosso cronograma de acordo com os eventos, tá? Aqui tá escrito que não pode haver frentes de obras sem quantidades. Quer dizer que nenhuma de nossas frentes aqui, tá, está preenchida. Então a memória de cálculo, pessoal, é muito simples. Aqui é onde nós iremos colocar a descrição das informações. Aqui é onde nós iremos colocar o cálculo. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma casa aí de 9 metros por 5 metros, tá? Gabarito. Aqui está marcando com cavalete. É por unidade. Locação com cavalete. Eu vou trocar esse item aqui, porque eu não gosto muito desse item. Eu vou vir aqui em buscar código. Eu vou colocar por metro, que fica muito mais fácil. Vou colocar aqui gabarito. Gabarito. Para barramento. Locação aqui. Locação convencional. Tábuas corridas a cada 1,5 m. Prontinho, vou voltar aqui no cálculo. Não modificou. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá, modifiquei o item errado. Não modificou o item não. Vamos aqui de novo. Palito. Locação convencional, vou selecionar. Prontinho, já mudou para metro e atualizou o valor. Aqui no cálculo, uma casa de 9 por 5, né? Então temos que ter pelo menos no mínimo 1 metro para cada lado de folga. Então vou colocar aqui, ó, lateral, aliás, largura, né? Largura vão ser 7 metros, né? 7 metros vezes os dois lados mais o comprimento, que seria 9 metros, né? Temos que ter pelo menos mais 1 metro aí de cada lado, então vai para 11, né? É 11 metros vezes os dois lados. Prontinho. Aqui vamos colocar igual 7 vezes 2 mais 11 vezes 2. Vou dar um enter. Então aqui, ó, a quantidade são 36 metros. Se nós voltarmos aqui no orçamento, já vai pegar a nossa quantidade da memória de cálculo, tá? Isso aqui é automático. E já vai multiplicar direto pelo valor. Só que aqui lembrando que está sem o BDI, tá? Esse BDI nós vamos fazer no final da aula, mas ele basicamente os custos indiretos, tá? Que a empresa tem, de imposto, gasolina, riscos, né? Seguros. Então tudo engloba no BDI, tá certo? E o lucro também, inclusive. Então, a memória de cálculo é muito simples, tá? Escavação, vamos colocar que teriam 10 sapatos. Vou colocar aqui, ó. Aí você escolhe, né, a forma que você quer fazer. Isso aqui não é uma regra, tá? Você pode fazer bem descrito assim, que eu acho muito melhor. Fica mais fácil de qualquer pessoa identificar, né? Talvez seu cliente quer mostrar para um responsável técnico, ele vai contratar para fiscalizar a empresa, né? Ou o serviço que você estará realizando. Então você fazendo bem descrito, quem for analisar vai conseguir entender muito bem. Vou colocar aqui a fundação.
fundação. Aí vai ser, são 10 sapatas, vezes 1,5 de profundidade, certo? Vezes, vamos colocar que a sapata ia 70 por 70, 70 largura, vezes 70 comprimento, tá? Aliás, eu tenho que modificar aqui para 0,7, que eu coloquei a primeira informação em metro, 0,7. Ok, e aqui é onde nós iremos fazer o cálculo, simplesmente vem aqui e coloca. Isso é igual 0,7 vezes 0,7 vezes 1,5 vezes 10. Ok, e já calculou meu volume de aterro, correto? Aqui nas outras etapas você pode vir colocando os dados para ficar mais organizado, porque aqui também já calculou o total dos serviços que serão executados no mês de referência, tá? Por exemplo, esse aqui eu coloco que vai compactar aí os 7 metros, né? Vai menos, né? Aqui tem o concreto, 5,5. Aqui já calcula o valor total, tá vendo? Então eu vou preencher aqui, vou dar outra pausa no vídeo e já volto. Olha, finalizei aqui de preencher, tá? Só observação para mostrar para vocês aqui, ó. Vocês veem que aqui em cima aparecem os valores, né? É como se a gente estivesse já somando o que nós teríamos que fazer para representar o mês de referência, tá? Por exemplo, coloquei aqui na primeira etapa, pelo mês, né? A parte de serviços preliminares e infraestrutura. É claro que você tem que fazer o estudo, tá? Do projeto. Vou dar o exemplo aqui. É claro que quando você começa a fazer escavação e o baldrame, você tem que vir colocar os tubos de esgoto. Então já coloquei aqui na primeira etapa. Então ele já fez, a planilha já faz um somatório de quanto que eu teria para receber na primeira etapa. Por isso que é interessante preencher isso aqui de acordo com o mês que você for executar, para ficar muito mais organizado. Então aqui em eventos você vê o valor, tá vendo? De cada item. Deixa eu mover isso aqui. Então, você já vê o valor de cada etapa, tá? Aqui também você consegue ver o valor, você já está pro lado aqui, ó, tá vendo? Cada etapa já tem o valor total, tá? Lembrando que está sem o VDI. Mas aqui no cálculo, você consegue ver o valor que seria executado no mês de referência. Então você consegue ter uma programação, certo? Para facilitar a programação do cronograma, é claro, né? Que no cronograma é onde você vai organizar a sua obra, certo? Isso aqui não quer dizer que seu cronograma vai estar nesse formato, tá? Por quê? Que você vai ter que alocar no seu cronograma o que você vai querer em cada mês. O que é importante fazer aqui para você entender? Por exemplo, você vê que aqui eu distribuí, ó, tubo no mês 1 e no mês 2. Quando eu vim aqui, ó, no cronograma, você vai ver que a parte de instalação e sanitário, eu vou ter aqui, ó, mês 4 e mês 2. Eu vou voltar aqui no cálculo. Aqui, ó, hidrossanitários, hidráulicos, né? Mês 2 e mês 4. Aqui é o seguinte, eu posso colocar aqui que isso aqui vai ser executado no mês 1, por exemplo. Isso aqui no mês 2. Quando eu vim aqui no cronograma, você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Mês 1 e mês 2. Então, assim, não importa, tá? Onde você vai colocar isso aqui, nessa parte aqui das frentes da obra. O importante é o mês que você vai colocar aqui no cronograma PLE. Correto? É um pouco difícil de entender, mas resumindo, aqui você vai ter que colocar, se você quer, por exemplo, isso aqui dividido em 2 meses, você pode colocar aqui mesmo, no primeiro e no segundo. Não tem problema. Só que aqui você vai colocar, por exemplo, em 2 meses, então aqui vai ser no mês 2 e no mês 4, eu coloquei lá. E ele já vai estar dividido, se a gente vir aqui agora no cronograma, já mudou, tá vendo? No mês 2 e no mês 4. Então, após fazer toda a memória de cálculo, tá? Aqui no cronograma PLE, nós iremos fazer, vamos selecionar aqui, ó. Erro cronograma, tá? Na verdade aqui nós vamos colocar os meses de referência, colocar no mês 1. Infraestrutura também no mês 1, a superestrutura no mês 2. Vou colocar aqui mês 3. Paredes, vai ficar no mês 2 mesmo. Cobertura, mês 4, claro. Piso, vou colocar aqui no mês 3 mesmo. Revestimento, mês 4. Por mais que coloquei aqui, ó, né, como eu acabei de dizer, revestimento na coluna 3. Vou colocar o revestimento aqui, ó. Aqui, ó. Tem chapisco. Eu poderia fazer em 2 etapas, por exemplo, ó. Vou pegar aqui, ó, 225. Vou colocar aqui, ó, 225, tá? Eu vou colocar aqui 200 e deixar aqui com 250. Então aqui eu dividiria em 2 etapas a minha programação para o revestimento. No mês 4 eu deixaria basicamente com a parte de piso, né? E uma parte de reboco. E aqui, na verdade, o mês 3, que é depois que passar toda a tubulação e eletroduto, a gente vai deixar pisca, a parede, vem com reboco. A pintura, com certeza, no mês 4. Mês 4 isso também no mês 4, que é no final da obra. Instalação do sanitário, olha, uma parte vai no mês 1, que é as tubulações que passam dentro da parede. Outra parte vai no mês 3, que é os registros. E outra parte vai no mês 4, que
que seria vaso sanitário, acabamento de registro, e assim por diante. Parte elétrica também, mês 2 eu vou colocar uma parte, porque temos que passar os eletrodutos. E a fiação eu vou colocar aqui mês 3, tá? Que depois vem a pintura. Então se nós vimos aqui no nosso cronograma, ele já é todo automatizado, correto? Que já tem a porcentagem de cada etapa e o valor, tá certo? Aqui embaixo, posso vir aqui, ó, em atualizar linhas, ele já vai apagar automaticamente, tá? As linhas que nós não utilizamos. E aqui, ó, já tem um valor mensal que eu teria que executar. Por exemplo, mês 1, 22 mil, mês 2, 28, 47, 62, tá? Aqui é a somatória, tá? Primeiro mês, primeiro com segundo e terceiro, e todos os meses juntos. Então, para construir uma casa, sem um BDI, eu gastaria 161 mil, correto? Eu vou fazer o seguinte, olha. O BDI, você tem que montar de acordo com a legislação vigente, tá? No seu município. Mas o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho até uma videoaula que eu já gravei sobre BDI, mas para completar essa aula aqui, eu vou gravar aqui também. Eu irei pegar o BDI de Minas Gerais, que é o estado onde eu moro. O BDI de Minas Gerais, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: ele não considera a administração local no BDI, tá? Então você pode atualizar o uso de outro estado e pode inserir a administração local no BDI ou na planilha, certo? Para inserir na planilha é só fazer aquele passo a passo que a gente fez no começo, que inserir uma nova linha. E para inserir no BDI, nós iríamos verificar aqui, na verdade, aqui, ó, na planilha múltipla, se tem essa opção. Aqui não tem, tá vendo? Então o certo é o que? Você adicionar, depois que converter a planilha em Excel e editar algumas coisas, porque você pode converter no Excel, é o que nós iremos fazer, para tirar o timbre da caixa, tá? E aí você pode fazer a edição que você quiser, mas sempre deixa salvo para qualquer alteração. Então eu vou voltar aqui, ó. Eu vou procurar aqui um BDI que eu já tenho salvo. Planilha BDI. Então vamos lá. Você tem que escolher primeiramente, tá? Qual é o tipo de obra que você está realizando. Então você vem aqui no BDI, ó. Deixa eu puxar isso aqui pro lado. Você pode selecionar aqui, ó, o imposto, tá? Geralmente que eu deixei 40% do serviço. Por quê? 60% é considerado material, 40% mão de obra. Então, na hora de fazer o cálculo do imposto, tem a dedução de 60%. E o imposto vai ser cobrado somente em cima do que for mão de obra, que seria os 40%, tá? E aí lá você vai pagar a dedução do imposto e você vai pagar só uma parte desse imposto. ISS, tem que olhar também se a região que você mora é 5% ou é 3%, e se varia de acordo com a carga tributária, tá? De cada estado. Aqui nós vamos ter que inserir também, ó, o tipo de obra aqui, ó, tá vendo? Construção e reforma de edifício, que é o nosso caso, tá? Aqui já aparece para você, ó, algumas informações básicas, tá? Por exemplo, se você vir aqui copiar isso aqui, ó, esse aqui é a média, tá? 4% da administração local, 0,8, tá vendo? 1,27, 1,23, 7,4, 3,65. Aqui nosso BDI, ele é simplesmente 22%, tá? Por quê? Não tem o principal, que seria a administração local, correto? Ah, mas talvez você olhe assim e fale assim, ah, mas esse BDI não se encaixa com a minha realidade. Você pode simplesmente vir aqui alterar. Por exemplo, o lucro eu quero 15%, vai dar um erro aqui, tá vendo? Mas aqui no orçamento, ó, o seu BDI já vai estar com 30%, que é o valor que você colocou. Vamos voltar aqui no orçamento e ver aqui, ó, o valor. Se o BDI é R$ 90,18, com o BDI foi para R$ 118, correto? Então a nossa obra saiu de 160 mil, foi para 211 mil. Ele vai colocar, né? No orçamento a sua administração local, tá? Essa administração local, interessante você colocar no começo, tá, da planilha, porque senão vai ter que alterar tudo isso aqui, ó, tá vendo? Todos os eventos, para conseguir inserir no cronograma. Mas geralmente é bom colocar no BDI. Por exemplo, né, o lucro, ao invés de ser os 7,5%, você vai lá e calcula quanto que custaria o seu engenheiro e joga no BDI. Por quê? Porque se o cliente, na hora que ele vê o valor do engenheiro mensal, ele pode talvez chiar um pouco no valor. Então é ideal colocar aqui ou pode ser junto com a administração central. No caso, vamos considerar aí que a nossa obra é de 211 mil, né? Só um cálculozinho rápido aqui, pra gente ver quanto que seria, quantos por cento, né, da obra seria de administração local. Vamos botar que você paga aí o engenheiro por mês o salário base. Mas aí para essa obra, vamos colocar que você tem várias obras, né? Para essa obra sairia uma média de R$ 3.500 mensal. Seria 4 meses, 2.000 dividido por 211. Então eu tenho aqui basicamente 5% do valor da obra, tá? O que eu faço aqui? Eu posso vir aqui, ó, e colocar mais 5% em cima da administração central.
Vamos só ver o valor aqui, ó. É 211 mil, né? Então eu teria que aumentar mais 14 mil. Iria basicamente para 225. Eu ver aqui no BDI e vou colocar 9. Eu vou voltar aqui no orçamento. Foi para 221 mil, aumentou somente 10 mil. Então eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui para 12. Para ir para os 225 mil. Baixar mais um pouquinho, 11%. Pronto. Então eu coloquei o valor da minha administração local no BDI, tá? Isso aqui, galera, não dá certo para a prefeitura, tá? Isso aqui é para orçamento privado, tá? Prefeitura você tem que seguir o BDI que geralmente eles mandam, ou o BDI do estado, tá? E aí você colocaria a administração local aqui, tá? Isso aqui é para orçamento privado, beleza? Vamos supor agora, né? Isso aqui é só o complemento, tá? O orçamento é basicamente isso, mas tem um item que você não encontrou aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma composição do item. Como é que a gente faz? Você vem aqui, ó. Aqui tem, ó, tá vendo? Composições. Aqui temos cotações. Aqui você coloca os dados, tá? Do fornecedor. E você vai colocar o valor, tá? Dos orçamentos que você teve. Então vamos supor que tem um item que você não encontrou. Por exemplo, aqui nós não... Aqui na planilha não tem o item de forma, tá? Vamos colocar que a gente quer um item de forma com escola, né, para vigas. O que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui nós vamos colocar posição código, vai ser 01, tá? Vamos colocar formas com escoras para vigas. A unidade vai ser metro quadrado. Tudo que está em amarelo são campos preenchíveis, tá? O que está em branco e azul você não consegue mexer, correto? Aqui nós temos que inserir os códigos. Vou vir aqui buscar código, colocar aqui a forma, vou dar um enter. Aqui vamos procurar por forma de madeira, chapa compensada, pode ser a chapa aqui 12. Aqui, esse valor da chapa compensada, tá? Já tem a mão de obra incluso, certo? O que nós vamos fazer aqui? Um coeficiente. Quanto de chapa que gasta para fazer um metro quadrado de viga, por exemplo? Esse coeficiente é 1, né? Então 1 metro quadrado de viga, você gasta uma chapa. O que falta aqui? Falta as escoras. Buscar código. Escoras. Alambrado, cerca, execução de escoras de concreto para contenção. Fabricação de escora em madeira, tipo pontalete de madeira aqui, ó. Simples. Forma com escoras para vigas. Aí tem até o item aqui, mas vamos montar a composição desse item com madeirite plastificado. Vamos supor que a nossa construção, nossas vigas vão ser expostas, né? A amostra no caso. Seleciono o item. Quantos metros de escora eu vou gastar para fazer um metro quadrado de forma? Nosso coeficiente aqui. O que nós iremos fazer para conseguir esse cálculo? Olha. As laterais, vamos supor que a nossa viga é de 40 centímetros, tá? Em média. Então a lateral 40 de altura. A base, o fundo, né, onde as escoras serão apoiadas, é 20 centímetros. Então, ou seja, para cada metro linear, nós teremos, vou pegar a coladora aqui, ó. Para cada metro linear teremos 0,4 mais 0,4 mais 0,2. Então, para cada metro linear, nós teremos 1 metro de largura. Ou seja, né, é como se a nossa viga aqui nesse caso, cada metro fosse considerar um pontalete. Vamos considerar que a viga seja 50, né? 0,5 mais 0,5 mais 0,2 a base. Então 1,20 m. O que queríamos fazer nesse caso? Nós teremos um pé direito de 3 metros, vamos considerar, tá? Então, nós teríamos que ter 3 metros de madeira para cada metro quadrado, porque a nossa unidade aqui é metro quadrado, tá? De forma. Então vamos fazer aqui a forma aqui, ó. Vou abrir aqui uma outra planilhazinha aqui, Excel. Tem uma aberta aqui, ó. Só para vocês conseguirem entender melhor, tá? Em 1 metro de madeira eu tenho 1,20 m. Só que para cada metro quadrado, né, eu tenho 3 metros de eucalipto. Estou considerando meu pé direito. Regra de 3 é esse vezes esse, correto? Dividido por isso. Então meu coeficiente seria 3,6 metros para cada metro linear, correto? Por quê? Porque cada metro linear tem 1,2 metros quadrados de forma. Nosso item aqui, ele está em metro quadrado, tá? Então meu coeficiente é 3,6, certo? Falta o quê? Vamos colocar que falta o sarrafo. Sarrafo aqui, 2,5 por 7,5. Vou selecionar. Qual seria o meu coeficiente para o sarrafo? Vamos considerar que a cada 50 centímetros eu coloco um sarrafo. Então, meu sarrafo tem que ter 50 de altura, mais 50 de altura do outro lado, mais o 0,2, né?
que é a base. Então a cada 50 centímetros, regra de 3 de novo. Vamos lá. A cada 50 centímetros, eu tenho 1,2 metros. Quanto que eu terei de sarrafo, que aqui é x, né? Quanto que eu terei de sarrafo para 1 metro linear. Regra de 3 básica, igual a isso, vezes esse, dividido por isso. Meu coeficiente seria 2,4 metros de calibre, de ponta-leite, para fazer 1 metro linear, né? Ou seja, 1 metro quadrado, na verdade, né? Que é o que a gente está usando aqui, ó. Para fazer 1 metro quadrado. Então, para fazer 1 metro linear, né? De forma, eu tenho 1,2 metros quadrados. E então eu precisaria de 2,4 metros para seguir com 1 metro de comprimento de forma, tá? Que representa 2 metros quadrados. Que representa 1,2 metros quadrados. Prontinho. Então aqui nossa composição está montada, tá? Então, ou seja, nós gastaríamos, né? Caso a planilha que a gente estiver usando for desonerada, R$ 126,92 para cada metro quadrado de forma para viga, já incluindo as escoras. Como é que a gente faz na planilha? Você vem aqui, salva, tá? Sua composição. Vem aqui na planilha. Eu vou pegar aqui superestrutura. Eu vou adicionar uma linha. Adiciono na linha. Eu vou vir aqui, ó, e digitar composições. Vou colocar aqui 01, dar um enter e o nosso item já apareceu. Venho aqui agora em cálculo. Vou aqui em superestrutura. Seleciono, tá? Aqui o nosso evento. Vou colocar que a gente vai gastar aí 90 metros quadrados de forma. Aqui no orçamento. Deixa eu voltar aqui. Já apareceu a quantidade, tá? O preço está aqui. É só pegar aqui, ó, e puxar para baixo. Prontinho, já foi automático. Já calculou o BDI. Eu volto aqui agora no cronograma, por exemplo, ó. Como eu já coloquei o mês referente à superestrutura, aqui, ó, tá vendo? Só que aí como eu coloquei aqui, ó, no cálculo, né? No primeiro mês, vou tirar daqui, vou jogar pro terceiro, tá? Eu vi aqui agora, tá vendo? Já sumiu. E como eu tinha colocado aqui o mês correspondente, já é automático, tá? Galera, esse aqui é um vídeo, tá? Mostrando como fazer com essa planilha múltipla automatizada. Eu tenho gravado vários vídeos, né? Com a planilha múltipla. Mas eu irei gravar outro vídeo com uma planilha normal, caso vocês queiram, tá? Se quiser, coloca no comentário, tá? Agradeço por ficar até aqui. O áudio não está muito bom, porque eu não tenho um fone, né, de ouvido ou um microfone de lapela ideal para fazer videoaulas ainda. Por isso que eu preciso do apoio de vocês, se inscrevendo e comentando no nosso canal, tá certo? Muito obrigado, valeu e até a próxima.